pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então, nós estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa aula, ao nosso curso, né, de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos. E para a gente começar, eu acho que é importante eu fazer uma memóriazinha com vocês do que foi estudado até agora. Então, vamos lembrar, hoje a gente começa a terceira etapa do nosso curso, né? O nosso curso ele é dividido em 3 etapas. Né? Na primeira etapa, nós tivemos como foco de estudos a história da educação de jovens e adultos, né? Pensando em Floriano, Piauí e Brasil. Depois nós estudamos um levantamento bibliográfico sobre as pesquisas em educação de jovens e adultos no Brasil, o que tem sido mais estudado, o que precisa de ser estudado. Né? Com esses estudos nós fechamos a primeira nota, e aí nós iniciamos então o segundo momento, que foi um estudo sobre quem é Paulo Freire, as contribuições de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos, e o que foi o método Paulo Freire e as etapas do método Paulo Freire. Né? E aí a gente entrou em um outro campo, que é como que funciona, como que se constitui a psicologia dos adultos, com o texto da Martha Coll. E depois desse texto, então, da Martha Coll, nós hoje vamos entrar num texto que vai falar e vai tratar especificamente do processo de alfabetização do ensino da leitura e da escrita para adolescentes, jovens, adultos e idosos. Então, né, fiz essa memória um pouco para que às vezes o curso vai passando, esse é um curso de 60 horas, e a gente perde um pouco o que a gente já estudou, o que precisa de ser estudado. Então, nós já estudamos o histórico da educação de jovens e adultos, com destaque para Floriano, Piauí e Brasil. Depois nós fizemos uma leitura sobre as pesquisas em educação de jovens e adultos no Brasil. Quem foi Paulo Freire? E lemos o texto do Brandão, o livro, né, o que é o método Paulo Freire. Estudamos sobre a psicologia dos adultos com o texto da Martha Coll, e hoje a gente dá sequência aos nossos estudos, agora pensando e entrando mais especificamente nas questões de alfabetização e letramento de jovens e adultos. O texto da nossa aula de hoje, então, ele é um texto, eu vou disponibilizar para vocês no CIGAR, mas ele é um texto que vai tratar de como que foi pensado, de como é pensado, de como tem sido a construção, né? E as autoras elas até colocam construção / fabricação de práticas de alfabetização em turmas de educação de jovens e adultos. Então, é esse o nosso texto da aula de hoje, e que nós vamos começar a ler e buscar um maior aprofundamento. Como eu já disse para vocês, né, esse texto ele vai tratar um pouco sobre como que tem sido as práticas de alfabetização em turmas de adultos. É uma pesquisa realizada pelas autoras Eliane Borges Correia de Albuquerque e Andréa Tereza Brito Ferreira. Essas duas professoras são docentes da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisam os processos de alfabetização e letramento de pessoas, adolescentes, jovens, adultas e idosas. Quando a gente pega um texto, né, eu sempre gosto de falar isso para vocês. Né? Primeira coisa, de quando eu começo a ler um texto acadêmico, é saber assim, qual que é o objetivo desse texto. Então, aqui as autoras colocam que nossa pesquisa teve o objetivo de analisar as práticas de alfabetização de professores de educação de jovens e adultos do Programa Brasil Alfabetizado, desenvolvido pela Prefeitura da cidade de Recife, em parceria com o Centro de Estudos em Educação e Linguagem.
A questão da alfabetização de adultos no Brasil é um problema complexo e exige muita atenção por parte de diversos segmentos da sociedade. As taxas de analfabetismo no país, apesar de terem diminuído nas últimas décadas, ainda permanecem muito altas. Esse texto, na hora que vocês pegarem mesmo, vocês vão ver que ele foi publicado na Revista de Educação de uma universidade federal, se não me engano, de Santa Maria, né, que é uma cidade do sul do Brasil. E quando a gente vê, né, tá bom, ele é um texto de 2008, nós estamos no ano de 2020, então já se passaram 12 anos, e nós pegamos no início do curso de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos um texto, né, um capítulo de um livro, que foi até um capítulo que eu escrevi, que eu vou trazer nele quais são os índices, as taxas de analfabetismo de jovens e adultos no Brasil atual, que continuam muito altas, né? Então, essas questões ainda são muito problemáticas dentro do nosso país. As autoras, esse é um texto de 2008, e elas citam a proposta curricular de educação de jovens e adultos que foi feita pela Ação Educativa em parceria com o Ministério da Educação e da Unesco em 1997. Hoje, em 2020, a gente vive uma outra realidade que é a BNCC, né? E a BNCC, ela, apesar de não ter nada escrito especificamente para os adultos, para as pessoas jovens e adultas não alfabetizadas, ela fala que aquele conteúdo ali ele deve ser adaptado utilizando as metodologias adequadas para a EJA. Até o próximo texto, que é o último texto do nosso curso, que nós vamos estudar na próxima aula, ele vai tratar dos aspectos da EJA dentro da BNCC. Mas aqui, nesse texto da Eliane Borges e da Andrea, elas citam, né, a proposta curricular de educação de jovens e adultos que surgiu em 1997, proposta pela Ação Educativa, e que foi uma primeira proposta curricular para a EJA no nosso país. E ali, ela propõe, então, né, ela teve como objetivo orientar a elaboração de planos de ensino voltados para a educação de jovens e adultos e se baseava nos estudos mais recentes da área, que consideravam o aluno como sujeito ativo do processo de ensino e aprendizagem e levava em consideração seu espaço e suas experiências. É a partir desse olhar que o documento propôs atividades e projetos buscando manter o elo entre o ambiente escolar e o espaço social mais amplo que esse adulto, né, que esse alfabetizando jovem e adulto circulava. A maioria das atuais propostas curriculares para a educação de jovens e adultos propõe o ensino da leitura e da escrita em uma perspectiva de letramento, né? Pensando, né, letramento enquanto leitura de mundo, enquanto vivência, na perspectiva de Paulo Freire, que ele fala o quê? Que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra, em que se distinguem os conhecimentos relativos à aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Então, é bom vocês prestarem atenção nessa sigla CEA, né, ou CEA, que vai ser utilizada ao longo do texto, que significa Sistema de Escrita Alfabética, daqueles ligados ao uso e produção da linguagem que se escreve. É sobre essa relação alfabetização e letramento que discorreremos a seguir. Então, vamos pensar, né, algumas reflexões sobre esse termo, alfabetização e letramento. O ensino da leitura e da escrita, a alfabetização, não tem sido praticado de maneira única ao longo da história da escolarização. Mudanças de naturezas didática e pedagógica, decorrentes de diferentes aspectos, desenvolvimento científico em diferentes áreas, contexto socioeconômico, organização escolar e etc., têm influenciado essa prática de ensino. No caso específico da alfabetização,
de pessoas jovens e adultas, utilizava-se desde o ensino da escrita do nome das pessoas como foco mais importante, até o trabalho baseado em diferentes métodos, que são os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Vocês já estudaram metodologias de alfabetização? Eu não sei se vocês já tiveram essa disciplina, ou alfabetização e letramento, que são disciplinas que normalmente se estudam o que são os métodos sintéticos de alfabetização e o que são os métodos analíticos, né? E aí a gente pode citar, dentro dos métodos sintéticos, por exemplo, a gente pode pensar no método silábico, por exemplo, né, que você parte do ensino das sílabas no processo de alfabetização. Dentro dos métodos analíticos, você pode pensar no método global, né, onde você parte. Então, assim, eu vou fazer uma explicação bem simples até, porque não é o foco desse texto agora. O que propõe os métodos sintéticos de alfabetização? Que você possa partir no processo de alfabetização da menor unidade da palavra para o todo. Então, o que significa isso? Você tem o alfabeto. Você começa o processo de alfabetização ensinando o quê? O alfabeto. Depois que você ensina o que é o alfabeto, você parte para ensinar o que são vogais e o que são consoantes. Depois que você ensinou o alfabeto, ensinou o que é vogal, o que é consoante, você começa a ensinar como que se constitui uma sílaba, que é a junção da vogal e da consoante. O B mais o A, uma consoante, uma vogal, é igual a Ba. Né? O B é Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Então, você vai ensinando as unidades menores que constituem uma palavra. Você parte da sílaba, então você parte da letra, da junção da vogal e da consoante para formar a sílaba, das junções de sílabas para formar a palavra, para formar a frase, para formar o texto. Então, sendo bem, né, resumida, método sintético. Já os métodos analíticos, eles partem do todo, desculpem, o analíticos, que eu vou dar exemplo, por exemplo, do método global, ele parte do texto do maior para o menor. Então, do texto para as frases, das frases para as palavras, das palavras para as sílabas, das sílabas para as letras. Então, assim, no método analítico, você procura mostrar para que serve letras, para que serve palavras, para que serve frases, que é para se comunicar. E essa comunicação vem por meio de frases, de textos, e esses textos têm diferentes funções. Um bilhete simples, um texto instrucional, que é uma receita, né? Uma narrativa, enfim, aí vai para um texto de jornal, um texto acadêmico. Então, você tem diversos tipos, diversos gêneros textuais, e cada gênero textual desse tem como objetivo uma determinada comunicação. Tá? Então, eu fui bem resumida aqui, né? Os métodos sintéticos, eles partem da parte para o todo, o método global parte do todo, que é o texto, para as menores unidades, que são sílabas, letras, vogais e consoantes, tá? Fui bem resumida, mas é um pouco isso. Caso vocês queiram ampliar essa discussão sobre os métodos de alfabetização sintéticos e analíticos, vocês me falam que eu gravo uma aula sobre isso, tá bom? A codificação e decodificação desse modo era o que prevalecia na aprendizagem da leitura. O que é isso? A codificação e decodificação de quê? Das letras, do alfabeto. Né? Eu sempre falo das letras e números. Né? A codificação e decodificação. A alfabetização se resumia, quando você tem uma perspectiva sintética, a codificação e decodificação de letras e números. Apenas quando se dominava o código, que é o abecedário, era que se tinha o contato com o texto, geralmente que eram cartilhados e infantis.
Nessa perspectiva, os adultos, por possuírem uma experiência de vida que envolve a inserção em práticas de leitura e escrita, não iniciam o processo formal de alfabetização sem conhecimento algum sobre a escrita. Gente, os adultos, eles veem escritas o tempo todo. Eles passam por uma banca de jornal, eles passam por um outdoor, eles passam por uma placa, eles passam por um supermercado, por enfim, né? O nosso mundo, ele é um ambiente alfabetizador. Né? Então, muitas vezes, vocês devem lembrar, eu lembro muito quando eu era pequena, e eu nem sabia ler ainda, mas eu já sabia ler Coca-Cola. Não é que eu sabia, eu passava, via lá Coca-Cola, via o refrigerante, falava, ali está escrito Coca-Cola, né? Ou outras palavras que vocês costumam ver muito. Vocês podem observar que as crianças começam a associar, porque o mundo que a gente vive é um ambiente alfabetizador. Então, o adulto, quando ele chega na escola, ele já tem uma convivência ampla. Então, ele sabe diferenciar o que é letra, ele sabe diferenciar o que é número, né? Ele sabe qual que é a função social da leitura e da escrita. Por quê? Os alunos adultos, eles possuem uma experiência de vida que envolve a inserção em práticas de leitura e escrita. Não iniciam um processo formal de alfabetização sem conhecimento algum sobre a escrita. Como já foi dito anteriormente, até em outras aulas nossas, eles, embora analfabetos, apresentam experiências de letramento. Isso é muito importante de entender, né? Muitas vezes você tem uma pessoa alfabetizada, né? Então vamos separar assim, né? Vamos pensar, a gente está no início, né? Então vamos pensar assim: a alfabetização é o quê? Codificação e decodificação de letras e números. Letramento é experiência, é leitura de vida, é leitura de mundo, como eu já falei, a leitura de mundo que antecede a leitura da palavra. Então, muitas vezes, você senta para conversar com uma pessoa que não é alfabetizada, seu avô, sua avó, um vizinho, uma vizinha, e você fala, gente, como ele entende das coisas, como ele me ensina, né? A minha mãe biológica, por exemplo, eu tenho duas mães, eu fui adotada aos 5 anos, mas eu tenho contato com a minha mãe biológica, e minha mãe biológica, ela é analfabeta, ela não lê nada, nem preço das coisas no supermercado. E aí ela tem uma coisa que eu acho que é muito engraçada, que ela fala assim, eu sou muito inteligente, eu posso ser analfabeta, mas eu sou letrada. Eu converso com qualquer pessoa, dos mais ricos aos mais pobres da minha cidade. Minha mãe é uma mulher que já viajou para outros países, porque eu tenho irmãos que moram em outros países, e aí ela pega o avião, ela vai para a Espanha, ela vai para Portugal, e ela faz tudo isso não tendo domínio nenhum do código. Então ela te conta como são pontos turísticos em outros lugares do mundo. Você fala, gente, que mulher letrada, mulher que tem conhecimento de mundo. Vocês entenderam? Então, assim, esse conceito de letramento, ele tem muito a ver com a vivência, com a experiência e com o conhecimento de mundo que o indivíduo tem. E aí é importante a gente pensar que os nossos alunos da EJA, eles têm essas vivências, eles têm essas experiências e eles têm esses conhecimentos de mundo. Para Magda Soares, ela faz uma distinção entre os termos de alfabetização e letramento. Segundo a autora, o primeiro corresponde à ação de ensinar, aprender a ler e escrever, enquanto o segundo é visto como o estado, a condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. Segundo a referida autora, alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário. O ideal seria o quê? Alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. Gente, olha que coisa fantástica para a gente começar, né,
a pensar aqui. Vou até parar aqui um pouquinho e voltar aqui com vocês para a gente pensar um pouco, né, sobre o que é ser alfabetizado e ser letrado. Vocês devem conhecer algumas pessoas não alfabetizadas no contexto social em que vocês vivem. Converse com elas. Converse com elas sobre o mundo, sobre as coisas, e veja o tanto de coisa que elas sabem. Como elas são altamente, né? Vamos usar o conceito aqui, letradas. Né? Então, muitas vezes, isso é importante de vocês começarem a entender. Muitas vezes as pessoas são alfabetizadas e não são letradas, muitas vezes as pessoas são letradas e não são alfabetizadas, e o ideal é juntar o quê? As duas perspectivas, né? Que a pessoa seja alfabetizada e letrada. E pensar isso é fundamental para quando vocês forem começar a trabalhar com os processos de alfabetização de vocês, a junção desses conceitos, né? E de como isso é fundamental para que a gente melhore a nossa prática em sala de aula. É, considerando que o processo em nosso país, considerando que em nosso país o termo alfabetização está diretamente associado ao seu oposto, o analfabetismo, defendemos como Soares a utilização das duas palavras, letramento e alfabetização, para designar processos distintos, mas inseparáveis, tá? O ideal é alfabetizar letrando. Eles podem ser processos distintos, segundo a autora Magda Soares. A Emília Ferreira tem uma outra linha de pensamento, tá? Segundo a Magda Soares, ela vai utilizar os textos letramento e alfabetização, e o que os dois devem caminhar juntos em nosso processo de ensino de ler e escrever em nossas salas de aula. Para designar processos distintos, mas inseparáveis. Se considerarmos especificamente a alfabetização de adultos, essa distinção parece ser fundamental, pois os adultos analfabetos, embora possuam alguns conhecimentos sobre a escrita, não representam autonomia para ler e escrever. E é essa autonomia que eles buscam ao ingressar em uma turma de alfabetização da educação de jovens e adultos. Vamos então entrar um pouquinho mais como que se dá essa alfabetização de jovens e adultos em uma perspectiva de letramento. Como apontado por Moraes e Albuquerque em 2004, apesar de termos vivido um amplo debate nas duas últimas décadas sobre o ensino e a aprendizagem da língua escrita, observamos que em muitas escolas públicas e particulares de nosso país ainda se continuam praticando um ensino de alfabetização limitado a cartilhas, né? Aquela crítica lá que o Paulo Freire faz, que a gente já conversou. E métodos, eu trabalho com método silábico, né? Eu trabalho com método sintético. Moura e Moraes, por exemplo, observaram que, mesmo trazendo para a sala de aula textos de circulação social, os professores traziam jornais, letras de músicas, textos literários. Muitos professores de EJA continuam praticando o ensino no sistema da escrita baseado no método silábico. Então, que você parte, então, em vez de você mostrar que o texto ele serve para se comunicar de diferentes formas, você pode levar qualquer tipo de texto, mas você não lê o texto, você não discute o texto, você não discute a ideia, para depois você mostrar como isso é construído. Os professores levavam esses diferentes textos, mas continuavam ainda trabalhando com o método silábico de alfabetização, né, que é esse método onde você primeiro decora o abecedário, para depois você separar o abecedário em vogais e consoantes, para depois você ensinar como que se forma a sílaba, para formar a palavra, para formar a frase e para formar o texto. E aí você forma textos desconectados com a realidade desse aluno, que não faz sentido no processo de ensino para a aprendizagem.
E aí, gente, eu acho muito legal esses pontos que as autoras destacam aqui, que é importante que nós, professores, saibamos no processo de alfabetização e que a gente deixe esses pontos claros para os nossos alunos, que são eles. É fundamental para que o aluno alcance a escrita alfabética, é preciso que ele seja capaz de compreender os princípios que regem a escrita alfabética. É importante, quando vocês apresentarem o alfabeto para os alunos de vocês, vocês falarem assim, olha, aqui, o que compreender que são utilizados símbolos convencionais na escrita, que são as letras. Então, apresente as letras para os seus alunos. Reconhecer e traçar as letras, percebendo os invariantes nos traçados. Então, que é o movimento de pinça, que não é um movimento fácil para muitos adultos. Né? Então, de ver como que você fala a letra A, E, I, O, U, B, C, D, E, F, G, H, I, J. É importante vocês falarem, os alunos repetirem, ouvirem o som dessa letra e depois vocês mostrarem como que se escreve. Tem métodos que se indica que se comece com a letra bastão para depois você ir para a letra cursiva, você mostrar o que é letra bastão, você mostrar o que é letra cursiva, tudo isso, mostrar como que se faz os traçados das letras para os alunos, tudo isso é fundamental eles entenderem como acontece. Reconhecer a palavra enquanto unidade de significado. Então, quando você está se comunicando, como que você usa as palavras? Qual que é a melhor forma de usar essas palavras? Tem que criar uma consciência da palavra, né? Segmentar palavras em partes sonoras, que são as sílabas. Então, tudo bem, eu estou trabalhando com determinada palavra. Carnaúba. O que é a carnaúba? Ah, é um tipo de palmeira. Que frutos? Ou o que se faz com essa palmeira? Tira óleo, tem isso, tem aquilo. Então, você trabalha a consciência da palavra. Depois você vai, então, para como que se constrói essa palavra. Aí você apresenta as letras, você apresenta a junção de vogais e consoantes para formar sílabas. Vocês entenderam? Isso é fundamental. Reconhecer a palavra enquanto unidade de significado, é a consciência. Né? Segmentar a palavra em partes sonoras, que são as sílabas. Perceber que a sílaba é constituída de unidades sonoras menores, que são os fonemas. Distinguindo fonemas dentro das sílabas. O que é isso? A gente vai criando uma consciência fonológica. Isso é muito importante, até na hora que a gente vai trabalhar a escrita de palavras como casa, que muitas vezes você escreve casa como C-A, mas tem o som de K, né? Da letra K. Então, como que você vai construindo no seu aluno esse entendimento? C mais A, K. S mais A, ZA, mas tem o som de Z mais A. Então, quando que a gente usa o Z e A, quando que é certo? Quando é o C mais o A, como que essas palavras, né, como que essas unidades, essas sílabas têm uma pronúncia parecida, mas se escreve diferente. Então, tudo isso é importante ir mostrando para o nosso aluno no processo de alfabetização. Perceber que a cada fonema corresponde a uma letra, ou mais de uma letra, o que são os dígrafos. Estabelecer correspondências grafofônicas, percebendo a frequência de uso das vogais nas sílabas. Perceber a variação das estruturas das sílabas. Né? Então, quando você. É o que eu acabei de dar o exemplo de casa. Perceber que a direção predominante da escrita é da esquerda para a direita. Tudo isso né, muitas vezes vocês já devem ter escutado a escrita espelhada, que é a pessoa que escreve da direita para a esquerda, né? Então, essas coisas todas a gente tem que ir mostrando e conversando com os nossos alunos no início do processo de alfabetização.
Ainda segundo Magda Soares, né, a referida autora, aliás, mentira, aqui não é a Magda, aqui é a Leal. Ainda segundo a referida autora, para que o aprendiz compreenda todos os princípios do sistema de escrita alfabética, é necessário também que sejam dadas oportunidades sistematizadas de reflexão sobre tais aspectos. Dessa forma, os procedimentos metodológicos, em uma perspectiva de alfabetizar letrando, devem abranger momentos de leitura e produção de diferentes gêneros textuais e momentos de reflexão sobre a constituição do sistema alfabético, para que o aluno ganhe maior autonomia nas atividades de uso do texto escrito. No caso da alfabetização de adultos, é importante considerar que eles, ao ingressarem em turmas de EJA, já apresentam certos conhecimentos sobre o nosso sistema de escrita, construído nas interações em diferentes práticas sociais de leitura e de escrita. Assim, as atividades de reflexão sobre o sistema devem ser diversificadas, atendendo aos diferentes níveis de conhecimento dos alunos e devem contemplar a exploração de palavras significativas para os alunos, por meio de diferentes atividades, composição e decomposição de palavras, comparação entre palavras quanto às semelhanças de diferenças fonológicas, análise de palavras quanto ao número de sílabas e letras, sistematização das correspondências grafofônicas, tentativas de reconhecimento de palavras utilizando as pistas já disponíveis. Então, aqui as autoras vão trazendo formas que a gente pode começar a. Então, vamos pensar, eu gosto muito de trabalhar mais com métodos globais do que com métodos sintéticos, né, no processo de alfabetização. Então, muitas vezes, eu começo lendo um texto, eu discuto, eu converso sobre o que eles entenderam, o que eles não entenderam, aí eu vou, quais são as palavras mais difíceis desse texto, eu retiro essas palavras, trabalho a interpretação dessas palavras, e aí eu vou para trabalhar a questão da escrita ortográfica dessas palavras, é a relação entre grafema, que é a forma que se escreve, com fonema, que é a forma que se fala, né? E aí a gente pode começar a pensar na escrita, a gente pode começar a pensar em ditado, a gente pode começar a separar sílabas, a juntar sílabas, mas por que é importante quando você parte de um todo, de um texto, né, na perspectiva dos métodos, dos trabalhos com os métodos globais, né? É que o aluno ele sabe que aquela palavra tem uso social, que ela significa alguma coisa dentro de um contexto, né? Isso é sempre importante. Por outro lado, é imprescindível que os alunos ampliem suas experiências de letramento. Para isso, as atividades de leitura devem ser planejadas de forma a envolver textos de diferentes gêneros e a exploração de diversas estratégias de leitura. Quanto às atividades de produção de textos, elas devem ser conduzidas de forma que os alunos produzam textos para atender a diferentes finalidades e interlocutores, realizando para tal uma leitura crítica da realidade e do contexto imediato de interação. Resumindo, gente, em suma, uma prática baseada no alfabetizar letrando precisa contemplar, por um lado, a aprendizagem do sistema alfabético, necessária para o desenvolvimento de uma autonomia para ler e escrever, e, por outro, a apropriação de diferentes gêneros textuais, concebendo que tal domínio pressupõe a ampliação dos conhecimentos sobre a sociedade e sobre as relações humanas. E aí, agora, então, eu vou pegar mais esse tópico do texto, que vai falar sobre as mudanças didáticas e pedagógicas nas práticas de alfabetização, né? Construção e fabricação dos saberes no cotidiano da sala de aula. Gente, em sala de aula, eu gostei muito dessa coisa, né? Da construção barra fabricação. Sala de aula é um lugar de empiria, é um lugar de pesquisa, onde a gente está construindo e está fabricando novos conhecimentos, novos saberes, novas formas de ensinar e de aprender o tempo todo. Para entender como se desenvolvem as práticas dos professores que no dia a dia constroem, fabricam o cotidiano escolar, tomamos por base a compreensão do cotidiano discutido por Certeau, que é um autor francês.
Segundo esse autor, os sujeitos constroem no seu dia a dia táticas e estratégias de ações próprias a partir das conjunturas e contextos em que estão inseridos. Como abordado por Ferreira, né, Emília Ferreira, o que Sertor, em 95, chama de estratégia é o cálculo ou a manipulação de relações de força que se tornam possível a partir do momento que um sujeito de vontade ou poder é isolável e tem um lugar de poder ou saber próprio. Desse modo, as pessoas que se propõem a racionalizar sobre um determinado espaço, elaborando normas, leis ou conceitos, estão construindo estratégias de operacionalização de um determinado espaço que serão fabricadas nas práticas cotidianas por meio das táticas de operacionalização. A tática é a ação calculada ou a manipulação da relação de força quando não se tem um lugar próprio, ou melhor, quando estamos dentro do campo do outro. Nesse sentido, a orientação teórica de Sertor, né, Michel de Sertor, e a abordagem da construção dos saberes na ação nortearam nossa investigação sobre a prática cotidiana dos professores de alfabetização de adultos por considerarmos, como Sertor, que as práticas cotidianas são produzidas, fabricadas pelos próprios atores. Elas dizem respeito a uma produção cultural, mesmo que não sejam propriamente obras, no sentido de obras de arte ou instituições duráveis. Gente, eu vou parando por aqui com vocês nessa aula de hoje, né? Estudei parte desse texto, e na próxima aula eu vou dar continuidade ao estudo desse texto, né? Destacando os seguintes pontos na próxima aula: objetivos e metodologias da pesquisa, a proposta pedagógica do programa Brasil Alfabetizado, né, na Secretaria de Educação de Recife. Aí, dentro disso, a gente vai estudar as práticas de alfabetização das professoras, né, das duas professoras pesquisadas, e fazermos as considerações finais. Tá bom? Então, hoje aqui, eu dei início a esse estudo sobre a alfabetização e o letramento na educação de jovens e adultos, pensando nas práticas de alfabetização em sala de aula, que é a continuidade na nossa próxima videoaula, tá bom? Agora, vocês assistiram a aula, vocês vão ler a parte discutida no texto, vão parar aqui nos objetivos e metodologias da pesquisa, tá bom? E aí, vocês vão entrar no SIGA-A vão responder as questões que eu coloquei de estudo, de aprofundamento, para o que nós estudamos até aqui, ok? Por aqui, então, vou finalizando, ok? Aqui, então, vou fechando essa parte. Eu vou até mostrar para vocês agora o texto que a gente está estudando para a aula de hoje. Eu estou vendo aqui, eu tinha baixado esse texto, mas ele não está muito fácil aqui, não. Mas esse texto, né, como eu já havia conversado com vocês, é um texto das autoras. Vou voltar aqui só para pegar o título com vocês. Então, nós estudamos esses pontos: a construção / fabricação de práticas de alfabetização em turmas de educação de jovens e adultos, sendo um texto, então, da Eliana Borges Corrêa de Albuquerque e Andréa Tereza Brito Ferreira. Então, por aqui eu vou terminando essa primeira parte de estudos. Gente, é fundamental que vocês agora assistiram a aula, leiam o texto, respondam as questões. Caso vocês tenham alguma dúvida, me enviem essas dúvidas, tá bom? Porque esse é um assunto fundamental para a gente entender, dentro dos fundamentos da educação de jovens e adultos, começar a entender agora o processo de alfabetização das pessoas jovens e adultas nas escolas, tá? Aqui, então, eu vou terminando a aula com vocês, né? Na próxima aula, a gente vai continuar esse texto, tá bom?
Um grande beijo, até a próxima. Tchau!